Então, vamos fechar nossos olhos, como diz o Moscoso, né? Fechar para nos concentrarmos melhor, para nos ligarmos ao alto, a Deus, nosso Pai, para podermos, do fundo do nosso coração, agradecer por mais um dia de vida, agradecer por esse dom maravilhoso que é a vida. Agradecer também, Senhor, pela oportunidade de estarmos todos juntos hoje aqui, um na casa do outro, podendo nos abraçar virtualmente. Agradecer por essas dádivas da vida, agradecer por todas as coisas do céu e da terra, que possamos gravar em nossa mente tudo que aqui foi dito hoje pelo nosso amigo, que nos traga coisas boas, coisas que vão ficar no fundo do nosso coração, para que possamos passar para quem necessita. Agradecemos, Senhor, mais uma vez, por tudo, pela nossa vida, pela emoção de estarmos, pelos trabalhos da emoção de ontem, pelo que a Jo falou, que tudo está nas mãos do Senhor e na hora que Ele assim o desejar. Só temos a gratidão em nossos corações. Que a nossa aula hoje seja calma, tranquila, cheia de coisas boas. Obrigado, Senhor. E assim dizemos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, Senhor, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, livrando-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Pedimos permissão para início dos nossos trabalhos. Obrigado, muito obrigado. Seja bem-vindo, Moscoso. Muito obrigado. Mais uma vez, uma boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, muita paz. Que os bons espíritos nos ajudem a entender a lição. Continuando com as lições aqui do livro Palavras de Vida Eterna, o tema de hoje é a lição 153, Conceito de Salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 2. Salvar em sinonímia correta não é divinizar, projetar ao céu, conferir santidade a alguém através da magia sublimatória ou fornecer passaporte para a intimidade com Deus. Salvar em legítima significação é livrar de ruína o perigo, conservar, defender, abrigar, e nenhum desses termos exime a pessoa da responsabilidade de se conduzir e melhorar-se. Navio salvo de risco iminente não está exonerado da viagem, na qual enfrentará naturalmente perigos novos, e, doente salvo da morte, não se forra ao imperativo de continuar nas tarefas da existência, sobrepujando percalços e tentações. O Evangelho não deixa dúvidas quanto a isso. Pedro, salvo da indecisão, é impelido a sustentar-se em trabalho até a senectude das forças físicas. Paulo, salvo da crueldade, é constrangido a esforço máximo na própria renovação até o último sacrifício. Se experimentas o coração chamado à verdade pela doutrina espírita, compreendamos que a salvação terá efetivamente chegado até nós.
não aquela que pretende investir-nos ingenuamente na posse de títulos angélicos, quando somos criaturas humanas com necessidade de aprender, evoluir, acertar e retificar-nos, para assim a salvação no verdadeiro sentido, isto é, como auxílio do alto, para que estejamos no conhecimento de nossas obrigações diante da lei, dispostos a esposá-las e a cumpri-las. Sobretudo, não nos detenhamos em frases choramingueiras, perdendo mais tempo sobre o tempo perdido. Reconheçamos com o apóstolo que o tempo sobremodo oportuno para a salvação, ou melhor, para a corrigenda de nossos erros e aproveitamento da nossa vida, chama-se agora. Muito bem, meus irmãos, minhas irmãs. Emmanuel, comentando essa passagem de Paulo, eis agora o tempo sob modo oportuno, eis agora o dia da salvação. Emmanuel nos dá uma verdadeira aula que vai elucidar, né, o nosso conceito de salvação. Esse é o título adotado por ele. A palavra salvar e salvação continua confundindo muitos na leitura dos textos bíblicos. Naquela época, os judeus, eles usavam muito a palavra salvação. Era o que fazer para ganhar o reino dos céus, a busca dessa salvação. Isso, inclusive, também foi adotada pela Igreja Católica. Agora, ao longo dos milênios, nós todos fomos educados a acreditar, né, que Jesus veio para, num ato mecânico, imediato, nos tirar da lama da terra, de nos tirar dos perigos da terra e estarmos entre os anjos do céu. Paulo falou do conceito de salvação, mas o povo daquela época não entendeu e continuou adotando o conceito antigo de salvação. E nessa passagem, Paulo nos diz que o tempo de salvação é agora, que o dia da salvação é agora. E Emmanuel, com muita propriedade, ele nos explica o que significa isso, dizendo o seguinte, que salvar não é tornar-se santo da noite para o dia, não é adquirir num passe de magia ou de mágica autorização para viver em planos celestiais na presença de Deus. Mas, olha que interessante, Emmanuel também cita que o significado legítimo da palavra salvar é livrar da ruína, livrar dos perigos, mas que isso não tira a nossa responsabilidade em tomarmos os devidos cuidados e buscarmos a nossa melhoria constantemente. Por isso, por exemplo, você pode, né? Nós podemos pedir aos mentores para nos livrar de uma determinada situação de perigo, de um determinado conflito. Isso é comum a gente orar e pedir, mas não significa que ao estarmos salvos, nós estaremos salvos disso para a eternidade. E Emmanuel continua na lição citando o exemplo do navio, um navio que se livra de um risco, de um perigo iminente naquele momento. Mas na sua trajetória, na sua viagem, ele vai enfrentar com certeza outros perigos.
e vai precisar de cuidados ao longo da sua viagem. E Emmanuel também cita um caso interessante. Você está doente e pede a Deus, aos mentores, para salvar você daquela doença. Aí você é salvo e se acomoda? Não. É preciso que a gente aprenda com aquela doença. É preciso procurar saber qual é o alerta que essa doença nos deu e mudar o rumo de nossa vida, corrigindo velhos hábitos, velhos comportamentos. Isso aconteceu com muitas pessoas. E nós aprendemos na nossa casa espírita que ao falarmos, ao comentarmos, né, Ju, alguma peça evangélica, nós não devemos falar de nós. Mas aqui cabe bem isso quando eu digo, isso aconteceu com outros, inclusive comigo. Eu gostava da minha cervejinha, eu gostava do meu vinhinho na época de frio, mas gostava de exagerar um pouco. Aí o que Deus fez? Me falava sempre através das mensagens, olha, maneira, cuidar, e eu não maneirava. Ah, é? Você não vai maneirar, não vai por bem? Então eu vou te mostrar. Pá! Me deu uma pancreatite daquelas, eu fiquei com um pé aqui e outro lá, pedi, as pessoas pediram, e eu salvei dessa. E estou aqui. E aprendi a lição. Tomar cuidado. Hoje não tomo mais nada e parei com muitos hábitos, muita coisa. Então, a doença nos ensina, mas é preciso que a gente faça essa leitura do alerta que ela nos está dando, né? E o Evangelho também nos traz vários exemplos citados aí por Emmanuel na lição. O exemplo de Pedro, por exemplo. Pedro negou Jesus por 3 vezes e foi salvo naquele momento. Ele negou Jesus 3 vezes e os romanos não pegaram. Ele foi salvo naquele momento. Mas será que ele parou? Não. Pelo contrário, ele continuou trabalhando muito, levando o nome, a mensagem, defendendo, pregando os ensinamentos de Jesus até o finalzinho das suas forças físicas. Um outro exemplo citado por Paulo aí na lição, por Emmanuel na lição, é o exemplo de Paulo, que foi salvo na estrada de Damasco, na entrada de Damasco. Naquele momento que ele viu literalmente aquela luz de Cristo que o cegou, ele caiu, ele sentiu que estava no caminho errado e aí teve a sua encarnação salva. Mas será que parou aí? Não. Ele teve muita luta, muito esforço, buscando a sua renovação, levando o Evangelho de Jesus a todo momento, a todo local, a todo mundo. Foi apedrejado, insultado, mas seguiu firme até o dia em que foi morto. E Emmanuel, nessa lição, continua nos dizendo que se o seu coração chegou até a doutrina espírita, então a salvação chegou até você. Mas espera aí, vamos analisar bem isso aí. Não é bem assim. A doutrina espírita não veio para nos tornar santo, nos dar uma credencial para sermos recebidos no plano espiritual como santo. Ela veio nos dar deveres e obrigações, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, segundo os ensinamentos de Jesus, que devemos colocá-los em prática com o nosso esforço próprio. Não é porque somos espíritas que somos santos ou tornamos santos. Nós temos que aplicar os seus ensinamentos, ensinamentos esses de acordo com a mensagem de Jesus. E aí, meus irmãos, minhas irmãs, Emmanuel
encerra sua lição dizendo que Paulo estava certo quando ele disse: o tempo para a nossa corrigenda é agora. Não podemos deixar para amanhã o ato de corrigir nossa rota de vida. Nós devemos corrigir para a nossa melhoria constante. Então, meus queridos, o tempo e o dia da nossa salvação é agora. Agora é o momento. Não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje em termos de melhorarmos, de colocarmos em prática os ensinamentos de Jesus. Isso é o verdadeiro conceito de salvação, muito bem explicado por Emmanuel nessa lição. Esse era o nosso Evangelho da tarde. Muito obrigado. Fiquem na paz e na alegria que vem de Jesus. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada, Moscoso. Muito bom essa diferença do salvar, que a gente acredita, do salvar, né? Que Emmanuel coloca para a gente aí. Muito bom. Então, a gente te agradece com todo carinho e a gente vai envolvendo a Nani para que ela possa fazer a nossa prece e as nossas vibrações da tarde. Bem-vinda. Obrigada. Obrigado, Moscoso, pelas palavras. Que todos nós tenhamos o entendimento, né, do que significa salvação. E que todos nós consigamos empenhar nossos esforços para conseguir chegar lá. Então, vamos fechando nossos olhos, nos conectando mais uma vez ao alto, agradecendo ao Pai, ao Mestre Jesus e a todos esses irmãos espirituais presentes aqui conosco, a nossa casa espírita, o nosso centro espírita natalício de Jesus, por estarmos aqui reunidos para esse aprendizado maravilhoso e que tenhamos todos o discernimento e entendimento. E essa gratidão nós vamos transformando em vibrações de amor, de fé e de esperança, e que essas vibrações cheguem a todos os cantos do nosso planeta, que elas atendam, cheguem até os corações de todos os nossos irmãos que estejam passando por alguma dificuldade, por alguma dor, seja ela física, moral, espiritual. Que todos recebam esse carinho, esse aconchego do Pai e que tenham a certeza de que não estão sozinhos e que com fé e esperança vão conseguir passar por todas as tribulações dessa vida terrena. Vamos levando também a nossa vibração a todos os chefes das nações para que levem as suas nações a paz, a fraternidade e a união. Vamos também vibrar por nossa cidade, por nosso bairro, pela nossa vizinhança, pelo nosso lar. Que seja todos esses locais envolvidos na paz. Vamos também envolver com essa luz de amor todos os profissionais que trabalham nas casas de saúde, sejam elas casas de repouso, casas de estadia ou casas de emergência. Que esses profissionais recebam essa vibração e tenham suas mãos sempre guiadas para o bem. Que também todos os enfermos que estiverem nessas casas recebam esse cálice de amor, para que a sua dor seja brandada. Vamos também vibrar pelas nossas crianças, pelos nossos idosos, pelos orfanatos, pelos asilos, pelos nossos irmãos que não têm um teto, que vivem
à margem das ruas, que eles também recebam este bálsamo de amor, de alegria. E assim, Pai, pedimos também humildemente que as águas de nossas residências sejam fluidificadas com os bálsamos necessários para a nossa evolução, para a nossa cura dos nossos males, das nossas mazelas. Que cada um receba na sua aguinha o que for necessário, de acordo com o seu grau de merecimento e o seu grau de necessidade. Pois sabemos que o Pai e esses amigos espirituais queridos que nos acompanham sabem das nossas reais necessidades. E agradecidos que estamos, nós dizemos, nosso Pai, que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas. Venha a nós o teu reino de amor e sabedoria. Seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar nossos devedores, com o esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sobre os golpes da tentação da nossa própria inferioridade. Livra-nos, Senhor, do mal que ainda reside em nós. Porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor, para sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que todos nós tenhamos um excelente fim de tarde, uma excelente semana, com muita paz e muita luz nos nossos corações. Amo vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau,